Por que ser você mesmo vira um risco? Tem algo que aparece todos os dias no consultório e aparece também fora dele, na rua, nas relações, no modo como as pessoas se apresentam ao mundo. Não é exatamente um sintoma, não é um diagnóstico, é uma sensação difícil de nomear. A sensação de que ser quem você é não é seguro, como se em algum momento da vida você tivesse aprendido, sem perceber, que precisava se conter, se adaptar, se moldar, para não perder o amor, para não perder o vínculo, para não perder o lugar. Muita gente chega dizendo: eu não sei o que eu tenho, mas com o tempo o que aparece é outra coisa. A pessoa sabe exatamente o que ela não pode ser. Aí eu te pergunto: e você? Sabe o que você não pode ser? Você já se sentiu angustiado, com medo de não agradar? É aqui que a psicanalista Karen Horner começa a nos ajudar. Vivemos em uma sociedade que diz: seja você mesmo, mas ao mesmo tempo ela cobra desempenho, cobra imagem, controle emocional, produtividade, eficiência. Então o recado verdadeiro não é seja você. É, na verdade, o seguinte: seja você, mas desde que funcione, desde que você agrade, desde que não incomode, desde que não frustre expectativas. Você já passou por algumas dessas experiências em algum momento da sua vida? Karen Horner percebeu que algo essencial: o sofrimento psíquico, ele não nasce apenas dentro de você, ele nasce também em ambientes que não suportam a autenticidade. Quando o mundo não acolhe quem você aprende a se ajustar. E se ajustar, às vezes, é a única forma de sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que existir, não é verdade? Para Karen Horner, a neurose ela não é um defeito, ela é uma tentativa de lidar com aquilo que ela chamou de ansiedade neurótica, que diferente da ansiedade básica que é inerente a todo ser humano, a ansiedade neurótica é uma ansiedade profunda, que nasce quando o sujeito percebe que o amor pode ser retirado, que a aceitação ela é condicional, que o afeto depende do seu desempenho. Na clínica não aparece alguém fraco, aparece alguém cansado, alguém que precisou se adaptar demais. Então a neurose ela surge não porque você falhou, ela surge porque você tentou não perder o vínculo, tentou não ficar só, tentou não ser rejeitado ou rejeitada. E em algum ponto da vida surge uma questão silenciosa: se eu for quem eu sou, ainda vou ser amado? Quando a resposta emocional é não, algo muda por dentro. O nosso eu começa a se reorganizar. Você aprende a usar modos neuróticos de sobrevivência. Por exemplo, o agradar. Você aprende a agradar quando percebe que o amor depende do que você oferece. Você observa, muitas vezes ainda muito cedo, que ser boa gera aceitação, desagradar gera afastamento, contrariar gera perda. Então você passa a antecipar o desejo do outro. Antes mesmo de saber o que sente, você está tentando corresponder. Agradar dessa maneira não é gentileza espontânea, é um modo disfarçado de cuidado. O problema não é querer ser amado, e é precisar se apagar para não ser rejeitado. Você lembra de algum momento em sua vida de ter passado por essa situação? Pense sobre isso. Outra forma neurótica é o ceder. Então, o ceder é abrir mão de si para manter o vínculo. Você aprende que o conflito é perigoso, que discordar pode significar abandono, que sustentar um limite pode custar caro demais.
Então você cede na opinião, cede no desejo, cede no corpo, no tempo e cede na própria verdade. Por fora isso parece flexibilidade, mas por dentro é exaustão, porque ceder o tempo todo é perder o direito de existir como sujeito. E até quando você vai continuar cedendo para ser aceito? Pense sobre isso. A terceira forma neurótica de existir é o controlar. Talvez você tenha aprendido que controlar é dominar a situação, mas no fundo você está com medo. Aqui, o medo não se expressa pela submissão, mas pela tentativa de domínio. A lógica é simples, ainda que inconsciente. Se eu controlar, não serei ferido. Controlar pessoas, situações, emoções, imagens, controlar o que pode acontecer, controlar o que o outro sente. Então, o controle ele nasce onde a sua confiança falhou. É uma tentativa desesperada de não ser surpreendido pela dor. O que você tem tentado controlar? Outro aspecto neurótico de existir é o se esconder. E se esconder é tornar-se invisível. Você aprende que aparecer dói, que ser visto expõe e que existir chama rejeição. Então você se retrai, fala menos, sente menos, deseja menos. Não porque não tenha conteúdo, mas porque aprendeu que mostrar quem é tem preço alto demais. O problema é que, ao se esconder do outro, você também se esconde de si mesmo. E se tornar forte demais aqui, você aprende a não precisar. Você constrói uma imagem de força constante, de autonomia absoluta, de ser invulnerável, não pede ajuda, não mostra dor, não admite fragilidade. Então ser forte demais não é saúde. Nessa situação é uma defesa. É a tentativa de garantir que ninguém terá poder suficiente para lhe ferir. Mas o custo dessa força é a solidão. E outro aspecto neurótico é se tornar distante demais. Algumas pessoas resolvem o problema se afastando, criam distância emocional, afetiva, relacional. A lógica nesse caso é silenciar. Se eu não me vincular, não perderei. O outro vira risco, o afeto vira ameaça. A distância protege da dor, mas também impede o encontro. E aos poucos a vida vai ficando segura e vazia. Nenhum desses movimentos é escolha consciente. São respostas aprendidas em contextos onde ser quem se é não parecia possível. Não são defeitos, são defesas. E compreender isso é o primeiro passo para que o verdadeiro eu possa, aos poucos, voltar a existir. Tudo isso é tentativa. Tentativa de não perder o outro. O sofrimento, nesse caso, não vem de sentir demais. Ele vem de ter aprendido que sentir era perigoso. A Karen Horner ela chama isso de perda do verdadeiro eu. Aos poucos você deixa de perguntar o que eu sinto, o que eu desejo, o que faz sentido para mim, e passa a perguntar o que esperam de mim, o que funciona, o que me mantém seguro. O verdadeiro eu não morre de uma vez, ele vai sendo silenciado, guardado, negociado, até que um dia você diz: eu não sei mais quem eu sou. E isso não é vazio, é excesso de adaptação. Para Karen Horner, a angústia neurótica ela nasce de uma experiência central, sentir-se sozinho e desamparado em um mundo potencialmente hostil. Quando você percebe que o amor pode ser retirado, a aceitação é condicional, o afeto depende de desempenho ou adaptação, você desenvolve modos de se proteger emocionalmente. Esses modos não eliminam a angústia, eles a organizam. E para isso ela fala sobre as 3 formas centrais de lidar com a angústia neurótica.
Karen Horney descreve 3 movimentos neuróticos fundamentais que funcionam como respostas estruturais à angústia. O primeiro é mover-se em direção aos outros. No caso, revela a submissão, a dependência, a agradar. Aqui a pessoa tenta reduzir a angústia através do vínculo. A lógica inconsciente é: se eu for amável, necessário, bom o suficiente, não serei abandonado. Esse movimento se manifesta como necessidade intensa de aprovação, de dificuldade de dizer não, medo do conflito, autossacrifício emocional. O outro vira fonte de segurança. E, nesse caso, o amor vira proteção contra a angústia. O risco é a perda de si mesmo. Você lembra de ter agido dessa forma em algum momento de sua vida? Outro aspecto é mover-se contra os outros, que gera hostilidade, controle e poder. Aqui você tenta reduzir a angústia através da força. A lógica inconsciente é: se eu dominar, ninguém me machuca. Esse movimento aparece como competitividade excessiva, necessidade de controle, busca de superioridade, dificuldade de confiar. O mundo passa a ser vivido como campo de batalha. A angústia se transforma em agressividade. O risco é o isolamento emocional. Outro movimento é mover-se para longe dos outros, que revela o distanciamento, a autossuficiência e o retraimento. Aqui você tenta reduzir a angústia evitando o vínculo. A lógica inconsciente é: se eu não precisar de ninguém, não sofrerei. Esse movimento se expressa como retraimento emocional. Então, o retraimento emocional acontece quando você aprende que sentir dói. Não é ausência de emoção, é contenção da emoção. Você sente, mas não expressa. Deseja, mas não se permite desejar plenamente. Se afeta, mas rapidamente se recolhe. Esse retraimento nasce da experiência de que mostrar sentimento não foi seguro. A vulnerabilidade não encontrou acolhimento. O afeto expôs a rejeição ou a invasão. Então você cria uma distância interna. O problema não é o silêncio emocional, é o esforço constante para se manter protegido de si. Outro aspecto é a dificuldade de intimidade. A intimidade ela exige algo muito específico: presença sem controle. E para quem aprendeu que o outro é imprevisível, a intimidade vira ameaça. Você até se relaciona, mas mantém partes importantes fora do vínculo. Fala de muitas coisas, menos do que realmente importa. Isso não se trata de incapacidade de amar, mas de medo de ser visto. A dificuldade de intimidade protege da dor, mas também impede o encontro real. Outro aspecto neurótico é o ideal de independência absoluta. Aqui, a defesa se organiza em torno de autossuficiência. Você constrói uma identidade baseada em não precisar, não depender, não pedir, não se apoiar. Esse ideal nasce da experiência de que depender foi perigoso. O outro falhou, o apoio não veio, a necessidade foi usada contra você. Então, depender vira uma fraqueza. Mas a independência absoluta não é liberdade, é isolamento organizado. Você se mantém de pé, mas sozinho. Outro aspecto da evitação é a evitação do afeto. Então, evitar o afeto é evitar o risco. O afeto, ele aproxima, o afeto envolve, o afeto cria vínculo. E vínculo para você significa possibilidade de perda. Então, você evita. Se apegar, se envolver profundamente, criar expectativas, muitas vezes racionaliza essa evitação. Eu sou assim, eu prefiro ficar sozinho, não preciso disso. Mas no fundo, trata-se de uma defesa. Evitar o afeto reduz a angústia no curto prazo, mas a longo prazo esvazia a experiência de vida. Para
Karen Horney, esses movimentos não são sinais de frieza ou incapacidade emocional. São tentativas de sobrevivência em um mundo vivido como emocionalmente inseguro. O sofrimento começa quando a distância que um dia protegeu passa a impedir o contato com o verdadeiro eu e com o outro. Outras formas associadas de lidar com a angústia, além desses três movimentos centrais, Karen Horney descreve através de mecanismos que frequentemente os acompanham. Ou seja, a idealização do eu, você cria uma imagem ideal de si mesmo para suportar a angústia de não se sentir suficiente. Tem a tirania dos deveria, a vida passa a ser regida por exigências internas, rígidas. Eu deveria ser assim, eu não posso falhar. A autoalienação. Você se distancia do que sente e deseja para se adaptar ao que é esperado. Esses mecanismos organizam a angústia, mas também acabam te aprisionando. Para Karen Horney, a angústia não é patológica em si. O sofrimento surge quando as defesas se cristalizam. A neurose é uma forma de sobrevivência que perdeu flexibilidade. Então, nesse caso, o trabalho terapêutico não é eliminar a angústia, mas restaurar o contato com o verdadeiro eu, para que você possa existir sem precisar se proteger o tempo todo. Então, para finalizar, constatamos que o sofrimento neurótico não vem do excesso do egoísmo, ele vem do excesso de adaptação. Vem de ter aprendido cedo demais que existir tinha um custo. E talvez a pergunta mais honesta não seja quem eu sou, mas esta: quantas partes de você precisam morrer para que você fosse aceito? Bom, pessoal, esse é o recado, dado pela Karen Horney. E quero lembrar a vocês que nós estamos no Janeiro Branco, que é o momento em que se para refletir sobre a saúde mental. Então nós vivemos em um mundo extremamente que está se demonstrando extremamente prejudicial à saúde cerebral e mental humana. Então nós vemos tantas angústias, tantas formas de sofrimentos como depressão, ansiedade, enfim. Então esse mês é um mês para nós refletirmos sobre essa questão da saúde mental, como aprender a cuidar de si mesmo, como nos prevenir de disfunções cerebrais, de problemas psíquicos. Então, se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais sobre como cuidar da sua saúde mental, continue aqui conosco. Clica aí no gostei, se inscreve no canal, passa a acompanhar esses vídeos, que garanto para você que isso vai te ajudar bastante na sua saúde mental. Um abraço a você e até o próximo vídeo.